Clique Noite no aniversário de Santo André, 472 anos de Santo André sendo comemorados hoje aqui na cidade. E é claro que quando a gente fala de Santo André, de aniversário da cidade, rapidamente a gente tem que lembrar de João Ramalho, né, o grande responsável pela fundação de Santo André. E ao meu lado hoje, o Paulo Augusto, que é o presidente da Casa de Portugal aqui de Santo André, e o Jorge Longa, que é cônsul adjunto do Consulado de São Paulo. Primeiramente, bom dia, obrigado pelo carinho da entrevista. Tivemos todo um cerimonial desde as 8h30 da manhã, claro que é importante porque marca cada vez mais essa ligação com Portugal, né? Sim, bom dia. Para nós, da comunidade luso-brasileira, é um prazer estar aqui prestando essa homenagem a João Ramalho. Já há muitos anos que viemos aqui à Casa de Portugal do Grande ABC, vem aqui representar a comunidade na nossa cidade, que está sempre bonita, e para nós é um orgulho estar aqui. E a Casa de Portugal, que é um braço tradicionalíssimo aqui, não só de Santo André, mas da região também, né? Sim, sim. A Casa de Portugal do Grande ABC é o berço de Portugal aqui em Santo André e no Grande ABC. Então é onde a gente divulga a nossa gastronomia, a nossa cultura portuguesa, é na nossa Casa de Portugal do Grande ABC. Obrigado pelo carinho da entrevista, Jorge. Bom dia. É claro que a pergunta ela segue nessa linha dessa importância, nessa ligação Portugal-Santo André. Não, muito importante. É simbólica sobretudo porque o facto de João Ramalho ter chegado aqui, ter sido aceito, ter sido integrado, ter criado família aqui, é um símbolo daquilo que o próprio Brasil é, não é? Dessa capacidade de acolhimento do Brasil e dessa grandeza que o Brasil tem. E essa grandeza é feita justamente pela união. E, portanto, Santo André acaba por ser um símbolo da união entre os povos originários brasileiros, entre o povo brasileiro e o povo português. E foi um exemplo que depois foi seguido nas gerações seguintes, e o Brasil continuou sempre a aceitar cada vez mais pessoas e tornou-se este maravilhoso gigante, este gigante pela própria natureza, como o hino indica, não é? E portanto, é um orgulho estar aqui presente hoje e é um orgulho estar ao lado do Paulo, que nos representa muito bem. A Casa de Portugal é uma das mais bem organizadas aqui do Estado de São Paulo. Nós temos mais de 40 associações portuguesas e luso-brasileiras no Estado, mas sem dúvida que a Casa de Portugal do Grande ABC é um exemplo não só em termos de organização, mas também da forma como está integrada na sociedade de Santo André e da forma como é abraçada pela sociedade toda de Santo André. E olha como é importante tudo isso que a gente está falando, pessoal, porque todo aniversário de Santo André, o primeiro evento do dia e que marca praticamente o início das comemorações de todo o mês de abril do aniversário aqui da cidade, é aqui na Passarela Luso-Brasileira, aqui, onde acontece todo esse evento, né, e que marca ainda mais essa história importante e rica, né, de Santo André com o João Ramalho, com Portugal. Né? Exatamente. O nome está no nome, está na origem da cidade, está no sangue de todos os brasileiros e está no coração de todos os portugueses. Mesmo porque falando de Brasil, a gente fala de Portugal rapidamente, né, Paulo? Sim. Santo André presta várias homenagens a Portugal, né? O nome Avenida Portugal, Rua Nossa Senhora de Fátima, né? Então, Santo André tem muito a ligação Santo André e Portugal, além de ser cidade irmãs de Vozela, que é a cidade do fundador, a cidade de Braga também, que é a terceira cidade portuguesa hoje atualmente. E isso é muito importante, né? Os laços se unem, né? Então a gente não queremos perder isso, né? Santo André e Portugal estão sempre juntos. Né? Está no DNA, está no DNA da cidade, é isso. Todos nós brasileiros temos, mesmo que não seja da nacionalidade portuguesa, tem um quê de Portugal em cada um, né? Sim. Comunidade luso-brasileira, hoje a gente fala luso-brasileira porque nós temos muitos portugueses aqui residentes e os filhos, que são os lusos brasileiros, que são empresários, donos de empresas, sempre gerando empregos na cidade. Então, para nós é um grande orgulho, uma felicidade sempre estar aqui prestando homenagem ao nosso fundador, João Ramalho. Inclusive, falar um pouquinho de João Ramalho, que acho que é importante a gente trazer um pouco dessa história, né? João Ramalho foi considerado o primeiro bandeirante, um dos responsáveis também pela fundação de São Paulo. Olha o nível de importância do João Ramalho. Ele tinha muita facilidade, né? Com os indígenas aqui na época, e que ajudou muito o Martim Afonso Souza a chegar aqui, fazer toda essa colonização e transformar tudo em vila, que depois viria a ser a cidade de Santo André da Borda do Campo, enfim. Então mostra a importância do João Ramalho, né? Não, sem dúvida. Aliás, Santo André é mais antigo que a própria cidade de São Paulo, não é? Quando o padre
Manuel da Nóbrega e o padre Anchieta chegaram àquilo que viria a ser São Paulo dos Campos de Piratininga, já existia Santo André, já cá estava o João Ramalho, que tinha sido integrado pelo cacique Tibiriçá do povo Tupinambá, que se tinha inclusivamente casado com uma das filhas do cacique Tibiriçá, e a cidade... A Bartira, né? A Bartira, exatamente, e a cidade começa com a construção das casas dos seus filhos, não é? Portanto, desde o início que Santo André é esse exemplo de união entre os nossos povos. E como disse, e muito bem, a ligação é profunda, e como disse o Paulo, a comunidade é profundamente luso-brasileira, porque é ao mesmo tempo brasileira, portuguesa, e isso acho que é uma facilidade acrescida que existe entre o povo português e o povo brasileiro, que se mesclam com muita facilidade e que se tornam um só muito rapidamente. Isso aconteceu com os portugueses que vieram para cá, tanto no passado colonial como no passado mais recente, e está a acontecer agora também em Portugal, onde a colónia brasileira é a maior de todas as representadas lá. São neste momento mais de 500 mil brasileiros a morar em 500 mil brasileiros? 500 mil. É a segunda maior comunidade brasileira no estrangeiro a seguir à dos Estados Unidos, de muito longe. Aliás, acho que a terceira terá cerca de 200 e poucos mil habitantes, 200 e poucos mil brasileiros está de Inglaterra, mas a nossa, que existe em Portugal, realmente já ultrapassou o número de 500 mil, e nem consideramos nesse número o número de duplos nacionais, não é? Porque há muitos duplos nacionais portugueses e brasileiros, ou brasileiros e italianos, brasileiros e espanhóis, que vão para Portugal e que se fixam em Portugal, e portanto essa é a história do nosso povo, uma história de ir para lá e para cá, de ir e vir, não é? E sentirmos em casa, seja deste lado ou seja do outro lado do Atlântico. Eu vou fazer aqui um comentário que não é uma crítica, tá? Mas vou fazer um comentário. Na minha opinião, isso eu falo sempre quando a gente vem aqui, né, homenagear João Ramalho, eu acho que a estátua aqui de João Ramalho não tinha que estar aqui, acho que tinha que estar lá no Paço Municipal, né, mais em destaque. Eu acho que aquela fica meio escondidinha e infelizmente vai passando, e aí não é por causa do prefeito Gilvan ou do Paulinho que esteve, isso aí, essa estátua está aqui há muitos e muitos anos. Mas eu acho que pela história e importância, João Ramalho tinha que estar, eu nunca falei isso gravando, mas eu sempre comentei isso nos bastidores, tinha que estar no Paço Municipal de Santo André, ali do lado da prefeitura, porque é uma figura extremamente importante, é o fundador da cidade. Então a gente tem ali uma estrada importante para Santo André, que liga Paranapiacaba, ali, que é indo Tibiriçá, né? Nós temos as figuras que marcaram essa colonização aqui em Santo André, descobrimento importantes, mas eu acho que a figura do João Ramalho está aqui do lado do Correio, que é extremamente importante, mas eu acho que deveria ter... Essa é uma opinião minha particular, não é nem do cônsul nem do presidente da Casa de Portugal. Hoje o João Ramalho está aqui pelo um pedido da Casa de Portugal da GBC. Vocês pediram para estar aqui? Sim, o João Ramalho estava mais escondido ainda, ali atrás do prédio da prefeitura, ele ficava ali. E foi um trabalho muito árduo, porque isso mexe com... Aqui é o patrimônio histórico da cidade. Então, a Casa de Portugal queria que o João Ramalho ficasse ali, no meio, no início da Avenida Portugal. Perfeito, isso. Paulo, perfeito. Só que ele não pode ficar ali porque aqui, essa região aqui da prefeitura é um patrimônio histórico. E foi muito difícil, a gente lutou uns 3 anos de tombamento. A gente levou uns 3 anos e foi na administração do Paulo Serra que a gente conseguiu a mudança que veio para cá ao lado do Correio. E ele restaurou toda o João Ramalho e foi então... A estátua é linda, né? A imagem é linda. A comunidade sempre lutou por um lugar de destaque, né? Então, ele está aqui hoje. Poderia ter ficado uns passozinhos mais para frente, né, Paulo? Poderia. Tá bom, mas poderia ter ficado. A vegetação esconde um pouco. O lugar é muito Ramalho, bonito, né? O lugar é muito bonito. Sim. É lindo aqui, mas poderia estar mais ali pertinho, o pessoal passar igual o João Ramalho, né? A vegetação, as pessoas que passam aqui ao lado não percebem que o João Ramalho está aqui, né? Exatamente. Então, é o nosso fundador da cidade, tem que ter um destaque, né? E o que preocupa é que essas gerações não se ligam muito com história, né? As novas gerações. Por isso que a gente sempre acha que tem que essas figuras importantes tem que estar em destaque. Sim, sim. Né? Não, com certeza. O fundador da cidade merecia estar... Melhorou já onde ele está hoje, mas merecia ter um pouco mais de destaque, porque ele fica meio despercebido na cidade, né? E os municípios têm que saber. Os municípios precisam saber quem foi o fundador da cidade, né? Isso é muito importante para a história, né? São 472 anos e temos que conhecer a história de Santo André e as origens
Portugal e Brasil, né? Agora, como que está essa ligação da Casa de Portugal com a Prefeitura? Vem projetos por aí? Como que vocês... Porque a gente sabe que a ligação também da Casa de Portugal com a Prefeitura, com a cidade é muito grande. Né? Sim, sim. A nossa ligação com a Prefeitura, comemoramos 40 anos. 40 anos. A Casa de Portugal comemorou 40 anos no passado mês de março. E a nossa relação com a Prefeitura e com a Câmara de Santo André sempre foi de perfeita harmonia, independentemente de prefeito que está. E nós somos, Casa de Portugal nós somos antipolíticos, mas sempre temos o apoio da Prefeitura e os prefeitos que passaram na Prefeitura, hoje o Gilvan, mas sempre reconheceram a importância da comunidade luso-brasileira aqui na nossa cidade. Tanto a Prefeitura quanto a Câmara Municipal. Inclusive vamos ter agora no dia 10 de abril, quinta-feira próxima, a sessão solene ao Dia da Comunidade Luso-Brasileira, que também é feita. Então a comunidade luso-brasileira hoje aqui em Santo André é bem representada nos poderes públicos. Bacana. A Casa de Portugal, que nem a gente, é apartidário. Né? Então você dialoga com quem estiver na Prefeitura, porque deveria ser sempre assim. Sim, sim. Né? Com certeza. Seja quem seja o prefeito, independentemente de partido, a Casa de Portugal tem que estar sempre ligada com a cidade, né? E com sua população. É o que a Casa de Portugal procura sempre fazer. Claro, claro. Né? O Jorge comentava com a gente que o teu período no Brasil ele está terminando. Como é que funciona essa idas e vindas dos cônsuls, principalmente aqui na América do Sul? Sim, então os diplomatas portugueses podem ficar até 9 anos fora de Portugal, onde fazem normalmente 2 postos. Eu fiz o meu primeiro fora, agora foi aqui no Consulado-Geral em São Paulo. Farei outro, no qual ficarei 3 a 4 anos e depois terei que regressar a Portugal. Depois ficarei lá mais 2 a 4 anos e depois poderei voltar a sair. Mas gostaria só de acrescentar que desde já estou com muitas saudades desde já de São Paulo. O meu filho cresceu aqui, por exemplo, ele chegou aqui com 4 anos, agora está com 9. Então ele já é tão brasileiro como português, se calhar até um pouquinho mais brasileiro do que português. E para mim isso é um fator de orgulho também, é algo que sempre me irá unir ao Brasil e ao Estado de São Paulo em particular. E fui muito bem recebido, muito orgulho de ter representado a nossa comunidade, que é de longe a maior comunidade do Estado de São Paulo e que é uma comunidade gigantesca. E portanto, desde já, olha, aproveito, obrigado Brasil, obrigado São Paulo por tudo aquilo que deram a mim e à minha família e foi uma responsabilidade grande que eu espero poder ter cumprido de forma aceitável, mas realmente os grandes diplomatas, para além daqueles de carreira como eu, são pessoas como o Paulo e são entidades como a Casa de Portugal. Como o Paulo disse também, a ligação com as instituições é muito fácil, é muito boa e é completamente apartidária. Obviamente que nós queremos apenas aquilo que seja o melhor para todos, porque o melhor para todos será também o melhor para a nossa comunidade, não é? E isso felizmente tem vindo a acontecer e a Casa de Portugal do Grande ABC é um excelente exemplo e eu convido a todos também a visitarem a Casa de Portugal do Grande ABC, independentemente de serem de origem portuguesa, espanhola, italiana, o que seja, a casa é uma casa aberta e da mesma forma que o Brasil é um país aberto também e é isso que nós temos que nutrir, é essa abertura e essa união. Eu estava comentando com o Jorge e com o Paulo que o período estive pouco tempo em Portugal, mas que tratamento, que carinho, como eles são acolhedores, como é o povo brasileiro. Eu não tenho que falar isso, na verdade eu tenho que falar comida maravilhosa, clima maravilhoso, povo maravilhoso, tudo ali é muito bom. Então, vinho muito bom, vinho muito bom. Então, olha, vou falar, não tenho o que dizer em Portugal, só elogios, né? E parabéns mais uma vez pela história. Seja também muito feliz em Buenos Aires, né? Depois do retorno a Portugal. E obrigado, Paulo, pelo carinho. Parabéns por essa homenagem hoje a João Ramalho. Obrigado a vocês pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho de Portugal, da Casa de Portugal e de João Ramalho. Eu agradeço. Jorge, obrigado. Obrigado. Um abraço a você. Um abraço a todos.